Fala, meus amados. Vamos agora para a Física 2. Vamos falar um pouquinho sobre diferença de potencial ou tensão elétrica. Já vou começar falando para vocês que esses termos são sinônimos, tudo bem? Então, falar diferença de potencial e falar tensão, se referir a DDP ou a U na física elétrica, tem o mesmo sentido, tá bom? Pessoal, a ideia principal aqui é o seguinte: você pode ter o potencial elétrico, então vamos entender o que é o potencial elétrico. Energia potencial associada à energia elétrica, associada a uma força elétrica, tudo bem? Então, assim, geralmente você tem esse valor de potencial elétrico associado a uma carga elétrica qualquer no espaço, tá bom? E o que acontece? Você pode calcular o valor do seu potencial elétrico a partir de uma certa distância dessa carga. Percebam o seguinte: esse ponto P está dentro do campo elétrico gerado por essa carga, tudo bem? Lembra, campo elétrico é toda a região do espaço que está aqui em volta. O ponto P está dentro desse campo elétrico. Estando dentro desse ponto elétrico, ele está sujeito a um potencial. Ele está sujeito a uma energia potencial que essa carga pode de fato gerar, tudo bem? Então, olha só, como é que eu calculo essa energia potencial? Ela depende do meio em questão, tá? Então, essa constante aqui é a constante elétrica do meio em questão, constante eletrostática do meio em questão. Tá? No caso do ar, 9 vezes 10 a nona newton por metro quadrado, coulomb quadrado, é a famosa K0, a gente vai usar em um dos exercícios aí do nosso livro, que é o valor da minha carga em questão. Então, quanto maior for o valor da carga, percebe-se que maior é a energia potencial associada ao ponto P. Tudo bem? Dividido pela distância. Pessoal, percebam, nesse caso, ao contrário da fórmula da força elétrica, a distância não é elevada ao quadrado. Porque na força elétrica eu tinha atração e repulsão mútuas. Aqui o ponto está fixo. Tudo bem? Então, você tem essa ideia aqui dividido somente pela distância. Isso dá para a gente o potencial elétrico de um ponto P em relação a uma carga Q qualquer no espaço, tudo bem? Pessoal, coloquei o gráficozinho aqui para a gente, olha só. O meu potencial ele vai diminuindo em relação à distância quando eu tenho cargas positivas, tudo bem? Quando eu tenho cargas negativas, ele vai diminuindo em módulo. O que isso quer dizer? Ele vai aumentando o valor dele, tá? Porém, em módulo ele diminui, tudo bem? Então, isso vale, a parte de baixo aqui do meu gráfico, vale para cargas negativas, tá? Pessoal, outra coisa que pode acontecer também é eu ter várias cargas, tá? Eu ter várias cargas em relação a um único ponto. Na verdade, isso é o que mais acontece dentro da física e da química, né? Quando você trabalha, por exemplo, o estudo do potencial elétrico num ponto, numa determinada solução, você não tem uma carga só, você não tem um íon só ali dentro, você tem vários. E aí você precisa calcular o potencial num determinado ponto a partir de determinadas e várias cargas. O que você faz? Você soma potencial por potencial para chegar nesse valor. Pessoal, fazendo essa soma aqui, meus amados, olha o que a gente tem. Todas as fórmulas destrinchadas, tá? Percebam que tem um valor aqui que é comum a todas, que é o K. Todas as cargas estão no mesmo meio, tudo bem? Então, K vai ser igual, eu posso isolar o K, que é a minha constante eletrostática. Percebam, eu isolo esse K porque todas as cargas estão no mesmo meio, eu estou considerando isso, tudo bem? E aí você tem K vezes Q sobre D1 mais Q sobre D2 mais Q sobre D3 e Q sobre D4, finalizando ali, tudo bem? Esse é o meu potencial elétrico no ponto P para várias cargas puntiformes, tá? Lembrando sempre, pessoal, carga puntiforme é aquela carga que eu desconsidero a massa dela. É uma carga que eu considero ela um ponto no espaço, tudo bem? Pessoal, continuando aqui, eu vou me retirar aqui de cima da tensão elétrica, vou passar para o outro lado. Opa, meu mouse com sérios problemas aqui. Um dia a gente chega lá do outro lado, galera. Vamos lá, chegamos do outro lado, maravilha. Agora eu vou ter que voltar um slide aqui. Maravilha, hein? Aí, sucesso. Olha só. A tensão elétrica, como é que ela é de fato originada? Tá? Então, eu tenho a origem da tensão elétrica a partir de um gerador. Esse gerador tem uma deficiência de elétrons de um lado e um excesso de elétrons do outro lado, tudo bem? A tendência é que a corrente elétrica flua a partir de um condutor, tá? No sentido oposto
do movimento dos elétrons, tudo bem? Então, os elétrons tendem a se afastar do polo negativo e ir para o polo positivo. A corrente elétrica tende a fazer o contrário. Estudaremos a corrente elétrica no próximo capítulo com mais calma, tá? Qual que é o nosso objetivo aqui? Entender o que é essa diferença de potencial, pessoal. É a diferença da energia potencial gerada nesse polo da pilha para a energia potencial gerada nesse polo da pilha. A diferença do polo A, positivo, para o polo B, negativo. Ou, numa nomenclatura um pouco mais física, a diferença do terminal positivo A para o terminal positivo B. Essa é a minha diferença de potencial U. Tudo bem? Pessoal, como eu vou realizar trabalho, lembrem-se, trabalho é tudo aquilo relacionado a movimento. Então, eu estou movimentando esses elétrons, eu estou gerando trabalho. Como eu vou gerar trabalho, eu posso muito bem falar que a tensão elétrica, ou a diferença de potencial, é o trabalho gerado dividido pela carga que gerou, de fato, esse trabalho. Tudo bem? Unidade de tensão, meus amados. Trabalho é medido em joule, carga elétrica é medida em coulomb, essa relação ganha o nome de volt. Então, você vai medir tensão elétrica em volt. Casos clássicos de tensão elétrica, as tomadas da nossa casa são medidas 110 volts, 127 volts, 220 volts e por aí vai. Estou falando de tensão elétrica entre os polos ali, tudo bem? Meus amados, falar um pouquinho sobre a relação entre campo elétrico uniforme e diferença de potencial. Vocês viram que a diferença de potencial é gerada a partir de um campo elétrico que eu tenho de uma certa carga ou de um certo conjunto de cargas. Eu posso fazer isso num campo elétrico uniforme, tá? Eu posso gerar uma diferença de potencial em dois pontos desse campo elétrico aqui. Lembrando o campo elétrico uniforme, linhas paralelas entre si com com o mesmo espaçamento. Como eu calculo a tensão dentro de um campo elétrico uniforme? Eu multiplico o valor desse campo elétrico pela distância que eu tenho entre as placas, tá? Então, é assim que eu vou calcular a tensão dentro desse campo elétrico. Se eu quero considerar somente dois pontos aqui dentro, eu pego a distância entre esses dois pontos, tudo bem? Vamos supor que eu tenho um ponto A e um ponto B, eu queira a tensão entre os pontos A e B, eu vou pegar a distância somente entre A e B. Com essa fórmula aqui, eu estou calculando a tensão em todo esse campo elétrico uniforme, perfeito? Meus amados, aqui é uma tabela que tem no livro de vocês, que eu coloquei mais para mostrar um pouco para vocês como podem aparecer as unidades de diferença de potencial ou tensão, tá? Elas podem aparecer em quilo ou megavolts, tudo bem? Lembrando, quilo equivale a 1000 volts e o mega equivale a 1 milhão de volts, 10 a sexta, tá? E em submúltiplos também, milivolt, microvolt, tá? O milivolt equivale a 10 a menos 3 volts. E o microvolt equivale a 10 a menos 6 volts. Perfeito? Tabela muito importante, hein? Essa tabela tem que ser grifada lá no livro de vocês, tá? Pessoal, aqui eu deixo um exercício para vocês resolverem com base nisso tudo que a gente comentou, tá? Você tem duas placas metálicas paralelas, distantes 1,5 centímetros umas da outra, eletrizadas com carga mais Q menos Q. Você tem um campo elétrico uniforme. Qual é o valor desse campo elétrico uniforme? 300 newton por coulomb. Você tem a distância, você tem o campo elétrico, você quer descobrir a diferença de potencial entre as placas. Vamos lá?